Fala turma, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá, começando nossa aula de um jeito um pouco diferente, porque aqui a gente agora vai começar com teoria, como geralmente, raciocínio lógico é o que gera um pouquinho mais de dúvida, então vamos começar com a teoria, para a gente poder entender as questões, chegar na voadora no simulado da Consulpan, beleza? Fechado? Vamos lá. Seguinte, raciocínio lógico, sentença. Por que a gente precisa entender primeiro o que é uma sentença? A gente vai pegar questões da banca que falam sobre sentença, tá? O que é uma sentença? Ela pode ser classificada como aberta ou como fechada. Dois tipos de sentença, tá, Jefferson? Mas qual é o exemplo? Por exemplo, a sentença aberta é aquela que a gente não consegue definir exatamente, a gente não consegue atribuir um valor lógico. Por exemplo, sentença aberta. Ele foi o primeiro presidente do Brasil. Aí você fala, beleza, o Brasil teve um primeiro presidente? Teve um primeiro presidente da República. Mas quem é ele? Não sei, é o Jefferson? É você que está assistindo? Não sei exatamente quem é esse ele, quem é ele. Dá para saber que é um homem, mas quem? Não dá para saber. Então isso é uma sentença aberta, fica aberta a ideia. Deu para entender? Certinho? Pronto, você vai ver isso aí na questão, vai ficar interessante. Então sempre que tem um pronome, ele, aquele, eles, elas, então a gente não consegue definir, logo é uma sentença aberta, está em aberto, ele quem, certo? O incógnita, com incógnita, tá? Eu separei dessa forma porque eu acho que é mais interessante. X mais Y que é igual a 10. Aí você fala, Jefferson, se o X for 5 e o Y for 5, vai dar 10. Se o X for 4 e o Y for 6, vai dar 10. Verdade, mas eu não consigo definir exatamente quem é X e quem é Y. Concorda comigo? E se o X for 3 e o Y for 9? Não vai dar 10. Beleza? Deu para entender? Certinho? Existem infinitas possibilidades. Aqui, ó, ele. Existem infinitas possibilidades. Ele quem? Existem várias pessoas que poderiam estar ocupando esse cargo aqui de primeiro presidente do Brasil, certo? Com esse ele, tá? Não sei exatamente, tá? A sentença aberta também, x mais y igual a 10. Então, quando você vê algo desse tipo, muito provavelmente, tua resposta vai ser que isso aqui é uma sentença aberta. Tá perguntando sobre sentença? É sentença, x mais y igual a 10. Então, sei lá, x mais 3 igual a 10. Aí você fala, se o x for 7, beleza. Mas e se o x não for 7? Existem inúmeras possibilidades que o x não vai ser 7. Deu para entender? Certinho? Bom, e quando é que ela é uma sentença fechada? Quando você pode sim atribuir valor lógico. Que valor lógico é esse? Verdadeiro ou falso, tá? Na lógica proposicional, a gente tem dois valores, verdadeiro e falso. Por exemplo, eu posso dizer, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil? Para quem conhece a história, vai dizer, sim, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Aí você fala, Jefferson, mas eu não sei se ele foi o primeiro presidente do Brasil, mas uma coisa é certa, você consegue atribuir valor lógico. Se você não sabe, alguém sabe. Talvez, digamos que eu dissesse assim, ó, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil. Aí alguém diz assim, não foi. Ou então, sim, foi. Dá para perceber que dá para atribuir valor lógico? Pois é. Quando dá para atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso, por mais que eu não saiba, por exemplo, o rio Tapajós passa no interior da Bahia. Eu não sei, mas alguém sabe. Entendeu? Deu para entender? Então, nesse caso aí, é uma sentença fechada, porque dá para atribuir valor verdadeiro ou falso. Deu para entender? Certinho? Então, essa é a ideia. Sentença aberta, você nunca mais vai esquecer, é quando eu não consigo atribuir valor lógico. Ele foi presidente do Brasil. Ele quem? Não consigo dizer ele. Quem é ele? Para eu poder dizer pelo menos se é verdade ou mentira, ou se alguém vai saber dizer se é verdade ou mentira. Nesse caso aqui eu estou determinando quem é o sujeito e eu estou dizendo aqui, ó, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Alguém vai saber se é verdade ou mentira, isso aí. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Proposição. Conceito de proposição. O que de fato é uma proposição? Seguinte, é uma sentença que podemos atribuir valor lógico, então ele dá para atribuir valor lógico, verdadeiro, ou falso, certo? Então eu posso atribuir aqui um dos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso para isso aqui, certinho? Deu para entender? Então, quando é que eu tenho uma proposição simples, tá? Aí você fala, Jefferson, já que proposição eu posso atribuir valor verdadeiro ou falso, e você me falou que sentença fechada eu posso atribuir valor lógico, então eu posso dizer que uma proposição é uma sentença fechada? Sim, verdade. Beleza? Certinho? Vamos lá. Então, ó, quando é que a proposição ela é simples, tá? Por exemplo, então ó, a gente vai ver que isso aqui vai ter que ser uma sentença fechada, certo? Eu vou dizer aqui, ó, exemplo. Hoje fez frio. Hoje fez frio, tá? Hoje fez frio. Então eu estou afirmando alguma coisa. Hoje fez frio. Em que lugar do Brasil fez frio? Qualquer lugar do Brasil pode ter feito frio.
Eu sei responder se hoje fez frio, por exemplo, eu estou aqui em Maceió. Hoje fez frio? Eu estou em Maceió, eu digo, hoje não fez frio, hoje foi muito calor, muito calor. Mas eu posso responder, isso é verdade ou é falso? Para mim, a realidade aqui em Maceió é falso. Não fez frio não, fez calor. Deu para entender? Logo, isso aqui é uma proposição. Pessoal, e quando que não é proposição? Quando que não é proposição? Se liga, tem 3 casos, tá? Então, temos 3 casos. Não é proposição. Pronto. Quando não é proposição? Quando você tem uma sentença em que ela é interrogativa, ou exclamativa, ou imperativa. Imperativa, tá? Nessas 3 situações aqui, ó, não é proposição, certo? Por exemplo, se eu dizer assim, hoje fez frio. Eu tenho uma sentença aqui, eu tenho um verbo, eu tenho, aqui ó, eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Fez frio. Quando? Advérbio de tempo. Hoje, certo? Então eu consigo definir algumas coisas aqui. Nesse caso aqui, ó, quando não é proposição, se eu dissesse assim, ó, hoje fez frio, interrogação. Interrogação. Hoje fez frio? Não é proposição, certo? Agora, se eu colocasse uma exclamação aqui, ó, eu dizer assim, hoje vai fazer frio. Hoje vai fazer frio. Exclamação. É uma proposição? Também não, tá? Por quê, Jefferson? Tá, essa é a regra, tá? Então, a gente precisa definir de algumas formas. Tem algumas características para proposição, mas lembra dessas 3 aqui que você já está bem demais, certo? Se for interrogativa, não é proposição, exclamativa não é... E imperativa, tá? A gente tem verbos no imperativo, a gente aprende isso aí lá no português, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, busque um copo de água para mim. Busque um copo de água para mim. Opa, busca um copo de água para mim, busca um copo de água para mim. Eu estou mandando, isso aí está no imperativo. Se está no imperativo, logo não é proposição. Deu para entender? Então, esses são os 3 casos, tá? Quando é interrogativo, exclamativo, imperativo, não é proposição. Quando não, considere proposição, certo? Bom, vamos lá. Então, hoje fez frio é uma proposição simples, tá? Tá, Jefferson. E quando é que a proposição ela é composta, tá? Eu estou vendo que é uma frasinha simples, vai ser uma proposição simples. Quando é que ela é composta? Seguinte, quando eu tiver um conectivo lógico. Quem são os conectivos lógicos? Ó, os conectivos lógicos. Conectivos. Eu tenho e, conectivo i, tá? Que dá aquela ideia de adição, certo? É uma conjunção aditiva lá do português. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, hoje fez frio, ó, e amanhã fará calor. Hoje fez frio e amanhã fará calor. Então percebe aqui que eu estou adicionando as ideias. Aí passa a ser uma proposição composta. Porque ó, eu tenho 2 proposições simples. Eu tenho essa aqui, ó, hoje fez frio, e eu tenho amanhã fará calor. 2 proposições simples ligadas por um conectivo lógico, certo? Então aqui eu tenho uma proposição composta. Certinho, pessoal? Sempre vai ter pelo menos, quando eu digo pelo menos, entenda, no mínimo. Tenho, no mínimo, 2 proposições simples, certo? Bom, vamos lá. Então, tenho aqui a minha proposição simples. Digamos que agora eu mudo, ó. Qual é o outro conectivo lógico que a gente vai estudar? Tá na tua prova, aí você vai precisar saber esse aqui, ó. Ou, certo? Conectivo lógico ou. Então, eu posso dizer, hoje fez frio ou amanhã fará calor, certo? Existe também a tabela verdade, que a gente pode fazer isso aqui, mas fica para uma outra aula, certo? Vamos focar no que exatamente cai na tua prova, certo? Vamos ser assertivo. Hoje fez frio ou amanhã fará calor. Tenho 2 proposições simples ligadas por um conectivo lógico, certo? O ou, certo? Que é a tal da disjunção. Caso vocês vejam disjunção, é isso aí. Tem o ou. Como assim esse ou, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ou amanhã, vê como muda o sentido, tá? O ou não é igual ao ou. Essa aqui é a disjunção exclusiva, tá? Porque ela exclui algumas possibilidades que a gente vai ver em outra aula. Ou hoje fez frio, ou amanhã fará calor, certo? Então, eu tenho essas 2 possibilidades, ou uma ou outra. Por exemplo, se eu disser assim, ó, você quer macarronada ou feijoada? Concordo que se eu disser assim, não, eu quero macarronada, tá ok. Quero feijoada, tá ok. Ah, você pode escolher macarronada ou feijoada. Então, eu quero os 2. Então tá ok, já que você está escolhendo os 2, tá ok, certo? Agora sim, se eu disser,
ou você escolhe macarronada ou você escolhe feijoada, percebe que as duas possibilidades eu não posso ter, porque ou uma ou outra, não tem as duas possibilidades, entendeu? Então, ou macarronada ou feijoada. Não, eu quero misturar macarronada com feijoada. Não, ou uma ou outra, filho. Entendeu? Deu para entender? Então essa é a ideia da disjunção exclusiva, certo? Do ou, certo? Caso vocês queiram uma aula muito mais completa desse assunto, só falar aí nos comentários que eu gravo sim uma aula para vocês, beleza? Vamos lá. Outro conectivo lógico. Se, então. Se, então. Por exemplo, se hoje fez frio, então, vem com a vírgulazinha então, tá? Amanhã fará calor. Se hoje fez frio, então amanhã fará calor. Isso dá uma ideia de condição, sabe? A condicional. Se fez frio, então amanhã fará calor. Se você estudar para a prova, então passará, certo? Se você estudar, então passará no concurso. Dá sempre essa ideia de causa, consequência. O que é que eu faço e qual é a consequência disso, certo? Então, se hoje fez frio, então amanhã fará calor. O que é preciso para amanhã fazer calor? Hoje fazer frio. Deu para entender? Certinho? E tem um outro também. Vou anotar aqui, ó. Se e somente se. Certinho? Que é um outro conectivo também, certo? Se e somente se. Vamos lá. Como é que ficaria aqui, ó? Por exemplo, eu poderia alterar um pouco essa frase e dizer assim, ó. Amanhã fará calor se e somente se hoje fizer frio. Deu para entender como é que eu encaixei esse conectivo, tá? Então, amanhã fará calor se e somente se hoje fizer frio. Deu para entender? E aí são casos e casos, tá? A gente vai focar no que cai na tua prova da Consulpan, beleza? Então vamos lá. Então, continuando aí, entendemos quais são os conectivos, entendemos o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, entendemos o que é uma sentença aberta, fechada, certo? Representações de números e de linhas, tá? Ah, sim, representações. Opa, é isso aqui mesmo que eu ia falar agora. Representações, tá? Então, o meu conectivo I, aqui ó, puxar uma setinha aqui, o conectivo I, ele é representado por um chapeuzinho assim, tá? Conectivo I é representado por um chapeuzinho. O conectivo OU é representado, não tem um chapeuzinho, só você virar ele do outro lado, vai ficar um V. Pronto. O conectivo SI, então, ele é representado por uma setinha, tá? Uma setinha, beleza? Se e somente se, por uma setinha, ó, para os dois lados, certo? Então, a gente vai ter essa setinha aqui para os dois lados. Esqueci do ou, exclusivo, né? Ou, tá? Aqui é a condicional, esqueci de falar. E isso aqui, o se, somente se é a bicondicional, tá? O se, então, é a condicional, se somente se é o bicondicional, tá? Por isso que tem a setinha para os dois lados, bicondicional, beleza? E o ou é esse cara aqui, ó, com um tracinho embaixo. É o mesmo símbolo do ou, só que com um tracinho embaixo, certinho? Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Essas são as representações que a gente precisa saber para poder desenrolar essas questões da Consulpan. Número de linhas. Vou fazer aqui em preto para não misturar com isso aqui que eu já fiz vermelho, certo? Então, o número de linhas, exemplo, eu tenho aqui, ó, a proposição P e Q. Ó, a gente já viu que a representação disso aqui é E, né? P e Q. É assim que a gente lê. Mas, Jefferson, o que é o P? O que é o Q? Ó, por exemplo, hoje fez frio. Eu posso chamar essa proposição hoje fez frio de P. Amanhã fará calor, eu posso chamar de Q, por exemplo. Geralmente, nas provas, você vai ver P, Q, R. Algumas bancas para poder diferenciar, botar A, B, C. Mas, geralmente, vai ser P, Q e R, tá? Lembrando que a proposição é sempre representada por uma letrinha minúscula, tá? Então, um P minúsculo, um Q minúsculo, tá? Se você vê letra maiúscula, não está muito bem representado, certo? A regra diz isso. Beleza? Então, eu tenho P e Q. Ó, eu tenho a proposição P. Hoje fez frio. Amanhã fará calor. Quantas linhas tem a tabela verdade? Lembrando, você não precisa saber exatamente tabela verdade para poder saber quantas linhas vai ter essa tabela verdade. Por quê? O que você tem que fazer aqui é fazer o seguinte, ó. 2 elevado a n. O que é n, Jefferson? N é o número de proposições que a gente tem, proposições simples, tá? Então, ó, tem aqui a proposição P, e tem a proposição Q. Quantas proposições eu tenho? 2.
Então, quantas linhas tem a tabela verdade? Perceba, ó, sem estudar a tabela verdade, a gente vai saber quantas linhas tem a tabela verdade. Então, você não precisa desse conhecimento neste momento, mas para responder questões desse tipo, você precisa desse conhecimento porque vai ser muito mais rápido para você. Enquanto que o teu concorrente ainda vai estar desenhando uma tabela, você já vai estar matando a questão, beleza? Então, é só fazer, ó, 2 elevado a 2. 2 elevado ao quadrado, que é exatamente 4. Certinho? Beleza? Agora, ó, tem P, Q e R. Você fala, Jefferson, mas tem um I, tem um O. Esquece isso. Só olha para quantas proposições simples tem aqui. Tem a proposição P, tem a proposição Q e a proposição R. Então, vai ser 2 elevado à terceira potência. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica ele 3 vezes, que dá exatamente 8. Prontinho. Eis aqui a minha resposta. Certinho, pessoal? Outra coisa que a gente precisa saber também é negar, tá? Para as questões do nosso simulado de hoje, tá? Então, a gente precisa fazer negações. Então, tem aqui o conectivo I. Qual é a representação dele? Esse cara aqui, tá? Tá ao contrário. Aqui, ó. I e O, certo? Como é que eu nego uma proposição I? Se eu disser assim, ó. Hoje fez frio e amanhã fará calor. Hoje fez frio e amanhã fará calor. Como é que eu nego isso? Aí você fala, Jefferson, hoje fez frio e amanhã fará calor, então hoje nem fez frio e nem fez calor. Não, não é bem assim, tá? Então por isso que raciocínio lógico a gente tem que estudar. Não é só seguir a lógica e saber que eu vou chegar na resposta. Não, tá? Então eu tenho que realmente estudar isso aqui, ó. Como é que eu nego uma proposição que tem conectivo lógico E? Você vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a proposição P e a proposição Q. Então o que é que eu faço? Ó, eu nego a primeira, eu vou negar a proposição P, troco o conectivo por OU, não é o conectivo I, ó, troca por OU e nega a segunda. Pronto, essa é a regra, pode acreditar, essa é a regra. E a gente consegue provar isso por tabela verdade, vai ficar para a próxima aula, certo? Mas vamos focar aqui no que é que vai cair na tua prova. Seguinte, então, como é que ficaria isso aqui, ó? Nega a primeira, hoje fez frio. Então, como é que eu nego isso? Hoje não fez frio. Boa, hoje não fez frio. Então, como é que ficaria isso aqui? Hoje não fez frio. Conectivo I vai virar um conectivo OU. Hoje não fez frio ou, ó, amanhã fará calor. Como é que eu nego isso aqui? Amanhã não fará calor. Então você tem que negar as duas e trocar o conectivo por OU. Só isso, só isso. Então, hoje não fez frio ou amanhã não fará calor. Essa é a negação correta, segundo as regras do assunto que você está estudando para a sua prova, certo? Então, não, mas eu acho que fica melhor. Não, não é o que você acha. Não é exatamente o que você acha. É o que tem que ser, certo? É o que a regra me diz. E isso aqui é provado, certo? Belezinha, pessoal? Então a gente precisa entender isso. Então, estuda pra caramba, tá? Não é só ir lá na astrologia, não, no que você entende que talvez seja. Mas tem regras a serem seguidas, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, como é que eu nego uma sentença que tem conectivo lógico OU? Ó, então agora o... Prontinho. Então, ó, conectivo lógico OU. Como é que eu nego isso aqui, ó? Você nega as duas, nega a primeira, esse símbolo aqui é de negação, nega a primeira, troca o conectivo por E e nega a segunda, certo? Como assim, Jefferson? Vamos lá. Hoje fez frio ou amanhã fará calor. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Você nega a primeira. Hoje não fez frio. Nega o conectivo ou, troca pelo I. Hoje não fez frio e amanhã não fará calor, certo? Parece um pouco confuso, mas é só seguir a regra. Percebe? Duas regrinhas simples. Essas são as formas de negar, certo? E que cai nas provas e que o pessoal se arrebenta. Por quê? Porque não estuda o básico, certo? E isso aqui é o básico do que você precisa saber para poder responder essas questões. Certinho, pessoal? Então, feita aí a nossa revisão. Espero que você tenha entendido. Vamos agora às questões do nosso simulado, beleza? Se você está gostando da aula até aqui, já dá um joinha, já inscreve no canal, já ativa o sininho, beleza? Para poder receber as próximas aulas e vamos lá. E aí, turma, então retomando aqui, vamos começar aí nossa aula, vamos começar a resolver as questões do simulado, beleza? Então vamos lá. Ano 2023, Fundatec, certo? Para poder introduzir. E aí eu começo aí com a questão que diz o seguinte: a negação de Carlos come pudim e massa é... Bom, a gente viu anteriormente a negação disso aí. Como é que ficaria a negação disso aí? Então eu precisaria negar as duas proposições. Jefferson, quais são as duas proposições? Pois é, isso é uma proposição composta, que ela tem que ter pelo menos, no mínimo, duas proposições simples. São ligadas por um conectivo lógico. Onde é que está o conectivo lógico aí? É o E, Carlos come pudim, e
massa. Então o E é um conectivo lógico. E cadê as duas proposições? A primeira proposição, Carlos come pudim. Você fala, a segunda proposição é massa. Ó, percebe? Ele escondeu uma parte da segunda proposição. Lembra? Ó, percebe que eu poderia ler assim, ó, Carlos come pudim e Carlos come massa. Pois é, a segunda proposição poderia ser facilmente Carlos come massa, certo? Então, a negação disso aqui, eu precisaria negar a primeira, negar a segunda e trocar o conectivo por ou. Qual das alternativas tem isso aqui? Ó? Por exemplo, na alternativa A tem Carlos não come pudim e massa. Então, vamos lá, o que foi que aconteceu aí? Eu neguei a primeira, Carlos come pudim, eu botei Carlos não come pudim. O conectivo manteve, então já não preciso seguir isso aí, porque eu já sei que eu precisaria trocar o conectivo por ou. Muita gente marcaria uma alternativa como essa, porque, não, já neguei, então tá negada. Não, você não precisa negar só uma, você precisa negar as duas e trocar o conectivo também, certo? Letra B, Carlos come pudim e massa quase nunca. Não, nada a ver, né, com o que a gente estudou até então. Letra C, Carlos não come nada. Não posso dizer isso, porque se ele não come pudim e nem massa, não quer dizer que ele não come nada, ele pode comer outras coisas, entendeu? Então, não necessariamente é isso aí. Letra D, Carlos come sagu e lasanha, não tem nada a ver de sagu e lasanha. E letra E, Carlos não come pudim, neguei a primeira. Ou, troquei o conectivo, não come massa, neguei a segunda. Deu para entender? Então seria a letra E o meu gabarito, certo? Só para poder confirmar aí para vocês, meu gabarito, letra E. Fechou? Certinho? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, manda aí no chat, tá ok? Vamos lá. Próxima questão, questão número 2. Agora sim com o Supan 2014. A negação de hoje é domingo e amanhã choverá. Hoje é domingo e amanhã choverá como é que eu nego o conectivo troca pelo conectivo ou e nega as duas, certo? Então seria algo mais ou menos assim, hoje não é domingo ou amanhã amanhã não choverá, né? Então, como é que eu nego o amanhã não choverá? Quando eu nego uma afirmação que já está negando, eu afirmo, certo? Por exemplo, se eu disser assim, eu não vou ao cinema, como é que eu nego isso? Eu vou ao cinema, certo? Você tira o conectivo não. Aliás, o conectivo não, desculpa, a partícula não. Beleza? Então, hoje, letra A, hoje não é domingo e amanhã não choverá? Não. Letra B, hoje não é domingo ou amanhã choverá? Pode ser. Só para eliminar, letra C e D. Letra C, hoje não é domingo, neguei a primeira. Então, não tem nada a ver o então, né? O então não entra na negação. Letra D, hoje não é domingo, nem amanhã choverá, certo? Então, cadê o conectivo ou? Não tem o conectivo ou, tá? Então, nosso gabarito seria letra B, certo? Neguei a primeira. Quem é a primeira? Hoje é domingo. Como é que eu nego? Hoje não é domingo. Conectivo, é o conectivo E, troco pelo conectivo ou. Segunda, amanhã não choverá. Como é que eu nego isso? Amanhã choverá, certo? Fechou? Eis aí a resposta da nossa questão. Terceira, Fundatec novamente. Entre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Uma proposição lógica. Qual é a proposição? Bom, a gente falou sobre isso. Quando é que não é proposição? Sentenças interrogativas, exclamativas, interrogativas, exclamativas e imperativas, tá? Então vamos ver. Letra A. Pedro é competente? Interrogação. Pedro é competente? Interrogação. Bom, então se tem uma interrogação, não é proposição. Ele quer saber qual pode ser proposição. Então letra A já não é. Qual a sua comida preferida? Interrogação. Então letra B também não pode ser. Letra C. Pequim é encantadora. Então nada de errado, né? Beleza. Letra D. Almir tem 3 carros. Será que isso aí é uma proposição ou não? E letra E. Amor é verdadeiro. Amor é verdadeiro. Será que isso aí também é uma proposição? Bom, se a gente for seguir essas 3 regras, a gente ficaria em dúvida nessa aí. Bom, já eliminei 2. Vamos para 3 agora. Bom, Pequim é encantadora, Almir tem 3 carros, amor é verdadeiro. Bom, eu tô afirmando aí amor é verdadeiro e tô afirmando aí Pequim é encantadora.
E eu estou também dizendo que a Almi tem 3 carros. Bom, vamos pensar no seguinte. Eu posso atribuir valor lógico, para qual delas eu posso atribuir valor lógico de fato, tá? Qual delas eu posso atribuir valor lógico, se verdadeiro ou falso? Bom, se eu dissesse assim, a Almi tem 3 carros. Quem é a Almi? Talvez eu não saiba quem é a Almi, mas uma coisa é certa. Alguém vai saber quem é esse Almi e vai saber dizer se ele tem 3 carros ou não. Só conferindo aqui, nosso gabarito, letra D. Você fala, tá, Jefferson, por que Pequim encantadora não é uma proposição? Bom, vai muito da interpretação da banca, certo? Algumas bancas, entendo que colocariam algo desse tipo, mas você precisa sempre analisar dessa forma, certo? O que é que de fato eu posso atribuir verdade como verdadeiro ou falso? Por exemplo, letra E, amor é verdadeiro. Será que eu consigo atribuir isso um valor lógico para isso? Será que essa frase tem sentido completo? Será que eu consigo fazer isso? Não, certo? Então logo seria a letra D, beleza? Na dúvida, vai na que você tem mais certeza, certo? É isso, que às vezes é a interpretação de cada banca, beleza? Mas nada de errado com isso, tá? Por isso que a gente está aqui estudando. Bom, vamos lá. Quarta questão. Considere as seguintes sentenças, tá? Então, vamos lá. Questão de sentença, certo? Primeira, ela foi a melhor aluna da turma em 2022. Segunda, Mário foi o diretor do colégio Liceu em 2020. E terceira, x mais y dividido por 2 é um número par. É verdade que, por exemplo, na letra A, todas as sentenças são abertas. Bom, vamos lá, vamos relembrar o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Sentença aberta é aquela que eu não consigo atribuir valor lógico. Sentença fechada é aquela que eu consigo sim atribuir valor lógico. Por exemplo, a terceira. A terceira é uma sentença aberta. Eu dei um exemplo muito parecido com esse. Então, x mais y dividido por 2 é um número par. Quem é x? Quem é y? Eu não sei. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho certeza. Logo, a terceira é uma sentença aberta, certo? Vamos olhar aqui das alternativas, qual tem aí falando sobre sentença aberta? Beleza, a gente ainda não descarta. A B diz que a terceira é uma sentença aberta. Beleza, a gente não descarta. A C diz que 1 e 3 são sentenças abertas, também não descarta. E letra D diz que apenas a 1 é aberta. Não, a gente já viu que a 3 é aberta, então já eliminaria a letra D, tá? A primeira, só para a gente poder ter certeza, ela foi a melhor aluna da turma em 2022. Então percebe, tem um pronome, ela. Ela quem? Eu não consigo atribuir quem é essa ela, né? Então quem é ela? Pode ser qualquer mulher. Então, ela foi a melhor aluna da turma. Dei um exemplo sobre isso anteriormente na aula. Então, isso é uma sentença aberta. Certeza que isso é uma sentença aberta, certo? Então, 1 e 3 seriam sentenças abertas. Nosso gabarito, letra C. Você fala, Jefferson, e por que o 2 não é sentença aberta? Mário foi diretor do colégio Liceu em 2020. Eu não sei nem onde é que fica o colégio Liceu, não sei quem é esse cara, não sei se foi em 2020 ou não, mas é possível atribuir um valor lógico, porque se eu não sei, pode ser que alguém saiba, entendeu? Talvez alguém diga assim, não, foi o José, que foi o diretor do colégio Liceu em 2020. Tudo bem, tá? Mas é possível atribuir um valor lógico, ainda que eu não conheça, sabe? Então é isso, você não precisa conhecer exatamente, mas se é possível atribuir um valor lógico, então é uma sentença fechada, logo letra C, 1 e 3 são sentenças abertas, beleza? Quinta questão, observe as proposições abaixo. P. Lucas aplica uma parte do seu salário todos os meses. Q. Proposição Q, tá? Lembrando sempre com letrinha minúscula, tá? Deixa eu tirar a minha imagem aqui, porque aí vocês conseguem... deixa eu me ver... Pronto, lê essa parte aqui. Então, Lucas é econômico. É a proposição Q. Qual das alternativas abaixo apresenta a tradução da linguagem simbólica? Se Lucas aplica uma parte do seu salário todos os meses... Olha, tem um se e tem a proposição P, que é Lucas aplica todo o salário todos os meses. Então, Lucas é econômico. Bom, então eu estou vendo aí que eu tenho a proposição P, eu tenho um conectivo lógico se então, que a gente viu, e tem Lucas é econômico, que é a proposição Q. Logo, qual seria a melhor representação daqui? Seria letra D, tá? Então eu tenho aqui, ó,
P, a proposição P, se então a proposição Q, tá? O conectivo lógico se então aqui, certo? Que é o da setinha, que inclusive falamos isso aqui anteriormente, certo? Beleza, pessoal? Fechou? Tudo certo? Então vamos lá, vamos à nossa sexta questão. Questão número 6. Com o Supan, considere a proposição a seguir. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva o guarda-chuva e também dinheiro. Já embaralhou aí muita coisa, né? Analise a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem da lógica formal, assumindo que proposição P, quando Ana vai à escola de ônibus, é uma proposição. Beleza, aí ele fala aí que quando Ana vai à escola de carro, R, ela sempre leva um guarda-chuva, e S, ela sempre leva dinheiro. Bom, então vamos lá. A proposição que eu tenho aqui é a seguinte: quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, então ó, eu tenho que ver aqui, ônibus e carro, ó. Ana vai à escola de ônibus, proposição P. Ana vai à escola de carro, proposição Q. Então tem um conectivo ou entre eles, tá? Então ó, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, qual das alternativas aqui, ó, que eu já tenho um ou aqui de cara. Bom, pelo que me parece, a letra A e a letra D tem um conectivo ou entre o P e o Q, mas vamos confirmar isso aqui. Seguinte, ela sempre leva guarda-chuva e, então tem o conectivo E, também dinheiro, tá? Então seria a proposição R e a proposição S, certo? Então, ó, só confirmando aqui o gabarito, letra D, o meu gabarito, certo? Então, ó, percebe aí, tem um P ou Q, se então R e S, tá? Então, ó, percebe, eu tenho quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva guarda-chuva e também dinheiro, tá? Percebe que eu tenho uma condição aqui, eu tenho uma condicional aqui nesse meio, beleza? Pronto, e para encerrar a sétima questão, uma certa proposição tem a seguinte estrutura. Eu tenho aí P, se então Q ou R, o número de linhas da sua tabela verdade é. Então lembra, esquece aí o conectivo, só vê o número de proposições, certo? Então olhando aí para as proposições, a gente tem aí 3 proposições, P, Q e R, logo seria 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira seria exatamente 8, beleza? Então teria exatamente 8 linhas, também mais uma questão caindo na Consulpan. Certinho, pessoal? Então é isso aí, por hoje é só, até uma próxima.